Oi pessoal, o Jornal NH aproveitou a vinda do hamburguense Werner Schienemann aqui para Novo Hamburgo para bater um papo com ele sobre a carreira, como foi esse período de isolamento na pandemia, os projetos para o futuro, vocês conferem a seguir. Então, Werner, aproveitando essa oportunidade de conversar contigo na tua passagem aqui por Novo Hamburgo, eu começo te perguntando justamente da tua relação aqui com o município, já que tu é praticamente um hamburguense, nasceu em Porto Alegre, mas saiu do hospital e já veio para cá. Eu me considero hamburguense, sim, porque a minha infância foi aqui, Novo Hamburgo naquela época tinha 30 mil habitantes e eu achava ela uma cidade enorme por causa disso. E foi uma infância muito legal aqui em Novo Hamburgo, na região onde os meus pais moravam, que chama Vila Rosa. Era uma região que não tinha nem calçamento nas ruas, e era muito bacana assim, para um garoto crescer nessa época aqui. E isso marca a gente, as coisas de Novo Hamburgo. É um pouco chocante voltar, passar ali na Pedro Adams Filho e ver a diferença, porque era uma rua muito bonita, a Pedro Adams. Ela era mais bonita do que a Bento. A Pedro Adams era muito bonita, essas casas que tinha na Pedro Adams, e ela aquele excesso de letterings e de luminosos são muito agressivos. Eles são extremamente agressivos. Eles não atraem a gente se sente um pouco intimidado pelo lettering. Uhum. E eu acho isso, eu fico com pena, porque eu volto com vontade de ver aquele vigor que havia e tinha um vigor, sabe? Uhum. Tinha uma coisa indo para frente, tinha uma coisa crescendo, e eu noto só uma histeria ali, não noto vigor. Uhum. E eu fico Rio de Janeiro, basicamente, nos últimos 20 anos, mas agora montei uma estrutura em Porto Alegre, porque é onde eu quero ficar como base. Um dia eu vou terminar meus dias num sítio com um açude na frente, uns cavalinhos, umas ovelhas e umas galinhas, e pescando ali e escrevendo minhas coisas, e pegando um avião quando precisar para fazer algum trabalho. Sim. Falando em escrever, eu andei lendo algumas entrevistas aí contigo e eu vi que tu comentou que estava escrevendo bastante nessa pandemia, Muito. Como é que está sendo esse processo da pandemia em si? Então quer dizer que no ano passado, lá por março, veio para Porto Alegre e ficou completamente sozinho em Porto Alegre. E aí eu vi que ia ser uma coisa, eu vi as pessoas ao meu redor, começou a ficar uma coisa assim, eu me sento de manhã, começo a ver séries no sofá, fico comendo pipoca, que não sei o que, eu disse, cara, eu vou fazer só isso. E eu resolvi retomar uma coisa que eu tinha largado há uns 30 anos, que era escrever. Eu comecei escrevendo uma peça, ficou bacana a peça, eu disse, vou pegar o meu romance. E esse romance já tem editora. Vai ter lançamento Brasil-Portugal ainda esse ano. Que legal. E além disso tem mais 2 livros, mas daí não é romance, são histórias mais curtas. Que eu escrevi e fiz toda a revisão, porque eu sou eu consegui me disciplinar muito para esse período. Então, assim, eu chamo às 8h30 eu abro o escritório, todos os dias. Falabella uma vez me disse, olha, tem que escrever no mínimo uma página por dia, nem que seja para jogar fora, mas não pode deixar de escrever. Eu já ouvi falarem isso. Uma página por dia. Tem um pessoal que diz, não, 10 linhas por dia é o suficiente. Cara, uma página por dia, quando você termina aquela página, já está fazendo a segunda. Pode jogar fora, muitas vezes joga fora. Mas aquelas ideias ali, elas estão entrando num outro lugar e você só vai mudar formalmente. Sim, então eu tenho trabalhado, e eu não faço domingo e sábado, então eu trabalho corrido, porque eu estou recolhido em casa, porque qual é a diferença de sábado e domingo e segunda? Não faz diferença nenhuma, então eu vou fazendo. Eu vou escrevendo com o maior prazer, eu fico vivendo naquele mundo, daquela história, da ficção. O primeiro livro chama-se Alice Deve Estar Viva. Acho que é a primeira vez que eu falo disso numa entrevista. Olha. Alice Deve Estar Viva. E é muito legal, é um romance com uma perseguição e busca, mas ao mesmo tempo uma história de um relacionamento meio impossível, muito legal, muito bacana, muito rápido, uma história ágil, assim, que é da minha experiência de escrever cinema, Uhum.
E essa inspiração para essa história, tu acha que veio da onde, assim? Veio de mim. De dentro de ti. Veio de mim. Eu vivo de fantasia, né? Criei meus filhos com isso. Como é que tá essa tua carreira, assim, do cinema, da TV, enfim? Não, na TV as coisas foram canceladas. Canceladas não. Os trabalhos foram suspensos. Nas outras 2 vezes que a Globo tentou voltar a trabalhar, deu problema e parou de novo. Na última, foi acho que em dezembro, janeiro, chamaram a equipe de uma novela para fazer uma reunião de elenco, daquelas reuniões grandes, e 24 estavam positivos para vírus. Nossa. Aí cancelaram tudo de novo. O Projac tem umas 9.000 pessoas lá trabalhando. É muito... e dentro de estúdio, fechado, sabe? É fácil de virar uma epidemia, uma pandemia. Então, o meu trabalho era uma série que seria rodada em São Paulo. Eu saí da novela Éramos 6, que eu estava fazendo, no dia 12 de março, foi o último capítulo. No dia dia 12 foi o último capítulo, que eu já estava em São Paulo. 13, 14 e 15 nós estávamos fazendo leitura da série, com o elenco todo e uma parte da equipe, que é uma coisa normal que se faz as primeiras 2, 3 semanas. Aí teve um intervalo em que eu não precisava estar lá, resolvi passar 3 dias em Porto Alegre para ver meu filho. No dia 17, tudo foi fechado, inclusive os transportes aéreos. E fiquei. E não saí mais. Aquele trabalho está suspenso. A novela que eu ia fazer, uma novela das 9, está suspensa. Suspensa assim, olha, parece que é o segundo semestre de 2022. É tudo 2022, 2022, 2022. O cinema está muito parado em função de que todas as fontes financiadoras estão muito resistentes, né? Porque tá faltando verba daí pra... porque assim, ó, quando o governo federal, quer dizer, na verdade a presidência da República fala contra uma determinada lei de incentivo, apesar dele não poder fazer nada porque é uma lei, isso não está na atribuição de um presidente legislar, né? Mesmo assim, apenas o empresário fica atento, ele diz, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar esse governo passar. Vamos dar um tempo. Está todo mundo assim, grandes empresas, grandes grupos econômicos, que são aqueles que normalmente incentivam, usam o seu imposto de renda, não é dinheiro da empresa, é dinheiro do imposto de renda. Usam o seu imposto de renda para colocar em produção cultural. Até a TV, a Globo se beneficia de Lei Rouanet também. Todo mundo usa para determinados produtos uma Lei Rouanet. Você vai ver a Globo News faz reportagens, algumas premiadas por aí, reportagens especiais, você vai ver lá que tem lei do audiovisual, Lei Rouanet, lá nos selos de financiamento. Isso tudo, o pessoal está muito ressabiado. Você vai fazendo trabalhos que normalmente eu faço, assim, se você pegar a média dos meus últimos 20 anos, eu fiz uma novela por ano, fiz 2, 3 filmes por ano nesses últimos 20 anos. Então o que aconteceu agora? Agora eu tenho um filme, aí faço esse filme média, vou fazer um filme agora, nós vamos falar em seguida, vou fazer um filme em Belo Horizonte. Então tem umas coisas assim, mas não tem uma atividade permanente como ela era, né? Porque eu tenho 42 anos de carreira. Nesses 42 anos de carreira, eu cheguei num ponto em que eu trabalho sem parar, né? Que eu não tenho problema de demanda, tem bastante demanda. Mas parou, isso aí parou. O Moscou é um filme muito legal, um filme de gangster, né? A história desse gangster, a filha dele, a Tayla, que é minha filha, e nós temos um clube jazz, assim, onde é a sede dessa espécie de máfia, que é uma mistura de máfia russa com máfia italiana. É muito legal, passa numa cidade fictícia, um filme muito violento, um personagem muito violento, um filme meio Tarantino, muito legal. E já tem data de... Não, falei com o diretor semana passada, não tem data, então todo mundo esperando a pandemia passar.
Porque ninguém vai estrear no meio da pandemia. Não vai ter estreia. O filme que eu fiz há 2 semanas foi rodado aqui em Pareci Novo, do lado de Montenegro, com uma cidade muito bacana, nos recebeu muito bem, nos propiciaram coisas para o trabalho muito legais, o pessoal muito profissional lá, o pessoal da prefeitura lá. E foi uma grata surpresa descobrir esse município tão disposto a trabalhar uma proposta cultural, né? E é uma história muito bonita também sobre um homem abusivo, né? Em nome do pai, chama-se Eu Faço o Pai, e é o cara abusivo, né? Então é um filme difícil também, um personagem muito forte de fazer, mas foi ao mesmo tempo vai ser um belo filme, um filme desses pra gente pensar sobre essa violência excessiva das pessoas, né? Uhum. E ele foi todo rodado em Pareci? Todo rodado em Pareci, todinho. Durante quanto tempo de gravação? 8 dias. É um filme curto. Bom, mas E vocês Moscou estão é uma longa-metragem feita em 13. Os filmes agora são rapidíssimos. E os ensaios? Ah, não, eu não estou contando os ensaios. Ensaios tem muito. A gente está ensaiando, eu estou ensaiando teatro e cinema, esse filme também, Moscou também, ensaiando online. Cada um na sua casa, a gente ensaia. E quando a gente se reúne, já é um estágio posterior, não, já saiu da leitura de mesa, já vai direto. E tem um filme que eu vou fazer agora, no início de agosto, que chama O Martelo e a Coroa, que é o encontro do Nietzsche com Dom Pedro II, sendo que eu faço Dom Pedro II, num vagão de trem no interior da Sardenha. Esse é em BH? Esse é em BH, esse vai ser rodado em BH. Se agora, final de julho, estou indo, roda em agosto. Tá. Então tem coisa acontecendo, apesar dessas dificuldades da gente, né? Tem coisa acontecendo.